Olá pessoal, vamos para a nossa aula de gerenciamento de resíduos. Nós vamos falar hoje sobre logística reversa. É uma aula um pouquinho mais longa, tá? A gente vai discutir algumas coisas, até para não deixar ela tão longa. Alguns conceitos a gente já falou anteriormente, eu só vou relembrar aqui, e aí qualquer dúvida vocês procurem nas aulas passadas um pouco da discussão desses outros conceitos, ok? Então, o que acontece? Na política nacional, né, a gente ainda vai continuar falando sobre a política nacional, ele traz um conceito novo para o Brasil, muito interessante, que é o conceito de logística reversa, tá? E o nome logística reversa, ele diz bem exatamente o que é o processo, né? A gente fazer uma logística ao contrário, né? Reversa ao processo natural de logística. O que a gente quer dizer com processo natural de logística, né? Fazer uma logística reversa. A gente está falando de... O processo natural de logística seria o quê? Você vem com a matéria-prima até uma empresa, essa empresa modifica a matéria-prima, leva até outra empresa que modifica a matéria-prima, até uma que faz um produto final, ela vai até os distribuidores, dos distribuidores ela vai para as lojas, das lojas o consumidor consome. Essa é a logística natural, a logística tradicional, né? É a cadeia produtiva até o consumo, e aí o consumidor final, ele, depois que ele usa aquele produto, tá? Depois que aquele produto a gente chama de produto pós-consumo ou produto em fim de vida, que seria depois que eu consumi aquele produto e eu não quero mais ele, eu tenho que fazer um processo chamado logística reversa, que é exatamente fazer o processo ao contrário da logística. Tá indo da mão do consumidor de volta até virar matéria-prima. Isso é o processo de logística reversa. Tá? E a nossa lei traz isso. Então, na aula, a gente vai falar um pouquinho sobre a parte da lei e do decreto 7404. O decreto 7404, pessoal, ele é o decreto que a gente sabe que toda lei, toda política, ela tem um decreto que é publicado, na verdade, ele faz esse processo de instrumentalizar, como se fosse assim, eu não sei o nome jurídico disso, mas ele faz um processo de aplicação da lei, né? Então eles são semelhantes. O decreto ele é a partir da legislação, tá? Da política, que é uma política macro. O decreto ele vê e institucionaliza isso, como vai ser operado, operacionaliza esse processo da legislação. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre logística reversa, sobre como é o processo, vamos dizer, de logística reversa. E a gente vai falar um pouquinho do caso do setor eletrônico. Eu vou falar do setor eletrônico, pessoal, para exemplificar. Por quê? Porque é uma experiência, a minha experiência profissional com logística reversa, ela vem do setor eletrônico, né? Eu participei da criação de um plano de logística reversa de da empresa mais antiga de fabricação de eletrônico do Brasil. Na época que eu trabalhava lá, eu era engenheiro da fábrica, da verdade não era engenheiro de fábrica, né? Eu era engenheiro do corporativo, então a gente tomava as medidas, as ações corporativas da empresa. E como era uma empresa do setor eletrônico, por sinal uma empresa muito antiga do setor eletrônico, hoje, em 2020, ela já é quase secular, ela tem quase um século de atividade aí no país. Então, uma empresa bem antiga. E a gente teve que criar um plano de logística reversa, porque eu trabalhei lá exatamente no ano de 2010, que foi o ano que eu entrei lá no ano de 2010, exatamente o ano em que foi publicada a lei. E aí a gente começou a trabalhar em cima da legislação e fazer o plano de logística reversa, né? E a gente fez o plano e implantou. Então eu vou falar um pouquinho do setor eletrônico, porque o setor eletrônico ele tem um caso bastante específico, tá? E bastante interessante sobre logística reversa para a gente entender melhor esse conceito. Eu vou dar exemplos de outros setores também, tá? Mas a gente vai falar um pouquinho especificamente do setor eletrônico, porque ele teve a SMA 38, uma legislação de 2011, que foi uma legislação que
ela causou um tumulto aí no setor eletrônico, porque ela foi uma legislação que sobrepôs a legislação do governo federal, e aí eu vou explicar para vocês o porquê, vocês entenderem um pouco da complexidade do que está posto em logística reversa, certo? Então vamos lá. A política nacional a gente já falou parte dessas coisas, então só para a gente lembrar, ela tem como diretrizes e objetivo aí, né? Diretrizes relativas à gestão integrada de resíduos sólidos, incluindo os resíduos perigosos, as responsabilidades dos geradores, do poder público e os instrumentos econômicos aplicáveis, tá? Objetivo aí, artigo 1º da política, aqui, artigo 1º da política nacional. Eu sempre coloco o artigo aqui, pessoal, para vocês, quando vocês forem ler a política, vocês poderem se orientar, ok? Aí no parágrafo 1 do artigo 1º, ele está: estão sujeitos à observância desta lei as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado, responsáveis direto ou indiretamente pela geração de resíduos sólidos e as que desenvolvem ações relacionadas à gestão integrada ou ao gerenciamento de resíduos sólidos. A gente já viu isso nas aulas anteriores, já discutiu, né? Ou seja, quem está passível de cumprir essa lei? Todo mundo, né? Pessoas físicas, jurídicas, direito público, privado, que são responsáveis direta ou indiretamente pela geração de resíduos sólidos ou aquelas que fazem parte do processo de gestão de alguma maneira. Aí tem umas coisas que a gente falou já nas aulas anteriores, mas para a gente vamos pegar aí o caso específico aí, o termo logística reversa ali do artigo 3º, tá? Aqui está o artigo 3º para vocês. Então ele diz o quê? No item 3 aí, logística reversa, instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial. Então, é um instrumento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, várias ações, procedimentos e meios destinados a fazer o quê? A viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial. É aquilo que eu falei para vocês, né? A logística ao contrário. Então nós vamos trazer de volta esse produto ao setor empresarial para reaproveitamento em seu ciclo de vida, ou em outros ciclos produtivos ou outras destinações finais ambientalmente adequadas. Então nós vamos pegar esse produto para ele voltar para o fabricante tentar reciclar esse produto e virar matéria-prima para ele mesmo usar, ou para outras empresas usarem como matéria-prima, ou ao mesmo tempo também, da destinação final ambientalmente adequada. Porque, claro, dentro de um produto você vai ter um nível um índice de reciclabilidade aí, né? Então, tantos por cento daquele produto vai ser reaproveitado como matéria-prima de novo, e tantos por cento não dá para ser reaproveitado, e ele vai virar, o resíduo vai virar rejeito. E essa porcentagem de rejeito vai ser destinada para algum lugar de forma ambientalmente adequada, ok? Isso é o artigo 3º, então ele continua. Para a gente, vamos ver aqui sobre o item 5, que ele fala sobre responsabilidade compartilhada. Pessoal, os outros itens, o 1, 2 e o 4, a gente já falou nas aulas passadas, tá? E aí eu disse que o item 3 e o item 5 a gente ia conversar melhor nessa aula, por isso que eu estou pulando eles, mas eles estão explicados nas aulas anteriores. Então, responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. E aí ele já traz no nome, responsabilidade compartilhada. Ou seja, responsabilidade sobre o ciclo de vida dos produtos, porque daí quando a gente fala de logística reversa, a gente já entra num conceito mais moderno, um conceito um pouco mais moderno da questão ambiental, que é a questão do ciclo de vida das coisas, né? O ciclo de vida dos produtos. E o ciclo de vida, ele quer dizer o quê? Desde a extração das matérias-primas até o processo produtivo, consumo, venda desse produto, consumo, e aí a gente fala o quê? O pós-consumo, que seria o quê? Esse processo de destinação do resíduo, aí o resíduo ser tratado, reaproveitado, virar matéria-prima e entrar no ciclo e entrar no processo produtivo de novo. Então isso é um ciclo
né? Um ciclo onde eu extraio matéria-prima, faço o produto, consumo, destino, final, faço a reciclagem, vira matéria-prima de novo, entra no ciclo. Então, o ciclo de vida do produto é um conceito um pouco mais moderno da questão ambiental, assim como a logística reversa é um conceito moderno porque ela faz parte desse processo de ciclo de vida, certo? É que quando a gente fala de logística reversa, a gente trata aqui em resíduos. Por quê? Porque a gente está falando do momento onde o consumidor transforma aquilo em resíduo. E aí aquilo em resíduo, mas na verdade é aquele resíduo que tem condição de ser aproveitado e virar matéria-prima. Por isso que a gente estuda ele aqui na matéria de gerenciamento de resíduo. Porque depois que ele vira resíduo, ele vai ser reaproveitado. E a gente tem que fazer esse processo se efetivar no país, que é o processo onde essa transição do resíduo, para em vez dele virar rejeito e ir para o aterro, não, ele virar produto, matéria-prima de novo para virar produto de novo, e aí continuar o ciclo de vida, ok? Pensando que a empresa ela vai pensar no processo de produção, agora a empresa também vai ter que pensar no processo de tratamento e destinação desse resíduo da mão do cliente, né? E não é da mão dela, da mão do cliente, ok? Então, diz aí que é o conjunto de atribuições individualizadas, apesar da responsabilidade ser compartilhada, né? Atribuições individualizadas e encadeadas dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, dos consumidores, que somos nós, e dos titulares do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, para minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados. A gente quer principalmente reduzir a quantidade de rejeito, né? Rejeito que é aquilo que vai para o aterro sanitário ou para o lixão, que não deveria ir para o lixão, mas acaba indo em cidades que não tem, certo? Aterro. Para minimizar o volume de sólidos de rejeitos gerados, bem como para reduzir os impactos causados à saúde humana e à qualidade ambiental decorrente dos ciclos de vida dos produtos, nos termos desta lei. Então, é importante a gente salientar aquele item inicial ali, que é o conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas. Quer dizer, cada um tem a sua responsabilidade individual, porém, todas essas responsabilidades individuais formam uma cadeia de responsabilidades, que vai do fabricante, o importador, o distribuidor, o comerciante, o consumidor e quem faz o processo de limpeza urbana, certo? E tudo isso para quê? Para a gente diminuir a quantidade de geração de resíduos e principalmente de geração de rejeitos, e aí com isso automaticamente diminuindo o impacto ambiental causado pelo consumo humano, pelo processo de produção e consumo humano, ok? Então aí no artigo 4, a Política Nacional vai trazer como disposição geral que reúne conjuntos de princípios, objetivos, instrumentos e diretrizes, metas e ações adotadas pelo governo, isoladamente ou em regime de cooperação com estados, distritos, federação, municípios ou particulares, com vistas à gestão integrada do gerenciamento ambiental adequado dos resíduos sólidos. A gente já discutiu esse artigo aí nas outras aulas, mas basicamente o que esse artigo diz é que a gente tem nessa legislação objetivos, instrumentos e diretrizes para a gente fazer a gestão de resíduo, seja ela feita pelo governo federal, seja ela feita isoladamente pelo governo federal, isoladamente pelo estado ou pelo município, ou por entes particulares como empresas e pessoas, e aí, ou isso tudo de forma conjunta, tá? Que é basicamente o que a gente tinha falado anteriormente. O artigo 6, aí ele vai falar sobre a cooperação entre diferentes esferas do poder público e do setor empresarial e demais segmentos da sociedade. Tá? Então isso é princípio da lei que exista cooperação entre as esferas do poder público e o setor empresarial e os demais segmentos da sociedade. Demais segmentos da sociedade envolvem inclusive a gente, né? Nós, como consumidores, somos segmentos da sociedade. Então, cabe também a nós, como segmento da sociedade, fazer parte desse processo.
E ele traz como princípio a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, que é o que a gente já tinha visto anteriormente. Mas aqui isso é princípio da lei. Fazer responsabilidade compartilhada do ciclo de vida dos produtos é princípio da legislação, é princípio da política de resíduos sólidos. Alguns objetivos, aqui não estão todos, tá, pessoal? Mas alguns objetivos da legislação são, a gente já viu, que é aquela ordem, né, de prioridade que a gente tem que dar ao resíduo, não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento do resíduo, disposição final ambientalmente adequada. Né? E aí a gente está falando aqui no processo de logística reversa, a gente vai falar bastante no pós-consumo, principalmente dessa parte de reutilização, reciclagem e tratamento de resíduos sólidos. Essas três fases aí que a gente tem que são importantes. Por quê? Porque daí a gente está pegando um resíduo e fazendo ele deixar de ser resíduo e fazer com que ele seja reintroduzido no processo produtivo, ok? A articulação entre as diferentes esferas do poder público e destas com o setor empresarial com vistas à cooperação técnica e financeira para a gestão integrada do resíduo. Aí a gente tem um objetivo da lei que a gente acaba tendo um pouco de dificuldade de implementar, que é a gente fazer com que exista articulação entre diferentes esferas do poder público e, por exemplo, do setor empresarial. Mas, gente, vou falar para vocês que a maior articulação complexa não é nem entre o setor empresarial e o poder público, não. É entre o poder público e o próprio poder público. Tá? A gente tem uma articulação dificílima entre estados, por exemplo, né? Questões políticas, questões fiscais, principalmente, que a gente tem uma dificuldade tremenda para a gente conseguir fazer com que a logística reversa funcione. Vamos pegar um exemplo bem prático que a gente tem aqui em Poços. Aqui em Poços a gente tem, Poços de Caldas, né? A gente tem a maior e mais moderna, maior não, né? A mais moderna recicladora de garrafas PET da América Latina. Uma recicladora enorme, né? Ela conseguiria dar conta de reciclar imaginando que todo PET de Poços, né, que é uma cidade de quase 200 mil habitantes, fosse coletado. Ela daria conta de reciclar todo o PET de Poços em menos de 2 dias. Então, uma recicladora muito moderna e ela tem uma característica muito interessante, que ela é uma recicladora que a gente chama de bottle to bottle. Seria o quê? Você pega a garrafa PET e ela sai o pelletzinho para você fazer garrafa PET de novo. Tá? Ela não é uma recicladora que transforma garrafa PET em plástico para ser reutilizado, só que não com fim nobre, por exemplo, o que acontece em algumas recicladoras. Você até pode produzir garrafa, mas não garrafa de nível alimentício. Porque para ter nível alimentício, você tem que ter um tratamento desse resíduo muito criterioso. Porque você vai usar aquela embalagem reciclada para fazer embalagem de novo, para colocar bebida dentro, para colocar comida dentro. Então, tem que ser muito moderno o processo de tratamento para ser um processo bottle to bottle, tá? Bottle to bottle de nível alimentício. Porque você pode, por exemplo, tem recicladoras que você pega o PET, recicla, e aí ele vira o quê? Ele vira um PET que você pode produzir garrafa. Mas para pôr o quê? Detergente, desinfetante, coisas que você não vai consumir, que não tem a característica alimentícia, certo? Então, em Poços, a gente tem uma recicladora enorme que faz essa reciclagem bottle to bottle com a melhor tecnologia da América Latina para fazer isso. E o que acontece? Por incrível que pareça, essa empresa, tudo bem que não foi a daqui, né? A dona da empresa mundialmente faliu há alguns anos atrás, só que essa unidade de reciclagem, ela tinha muita dificuldade, né? Ela passava muitos dias, por isso que eu vou falar pode parecer impressionante, mas é verdade. Ela passava muitos dias sem funcionar por falta de garrafa PET. Assim, no Brasil, tudo bem que o Brasil é um dos países que mais recicla PET no mundo, mas a gente pensar que uma recicladora não vai funcionar
por falta de garrafa PET, tá tudo errado, porque os aterros estão cheios de garrafa PET, que não deveriam estar lá. A gente vê problema de destinação de garrafa PET em lugares que não precisariam estar, não poderiam estar. Isso aí é o quê? Bom, é problema de gestão de resíduo lá na coleta? Tá? Também. Só que a gente sabe que o problema principal da empresa aqui não era a falta de garrafa PET que ela tinha porque ela não conseguia, porque as cidades não faziam coleta seletiva, por exemplo. Não. É porque a gente está aqui na divisa com São Paulo, divisa mesmo, né? Por sinal, a recicladora ela fica mais perto do estado de São Paulo do que do centro de Poços de Caldas. Tá? O estado está na divisa do estado. Ela chegou a trazer, pessoal, quando ela foi implantada aqui, o pessoal colocou um raio de busca de PETs de mais ou menos uns 500 quilômetros de distância, até menos do que isso, tá? Só para a gente ter ideia, a gente está em Poços de Caldas, eles buscaram resíduo em Manaus. E não foi uma vez não, era rotina. Para a gente ter ideia, das cinco mais cidades que mais mandavam resíduo para eles era Fortaleza. Fortaleza. Olha a distância de Fortaleza a Poços de Caldas para você trazer garrafa PET usada, ou seja, resíduo, lixo. Você tinha que trazer lixo de Fortaleza para cá. Das cinco mais, se eu não me engano, 2 cidades eram do Nordeste do Brasil. 2 cidades eram do Nordeste. E as outras 3 mais eram de cidades a mais de 500 quilômetros de distância. Tá? Das 5 mais, todas eram a pelo menos 500 quilômetros de distância. E a gente tem aqui do lado de Poços, a 150 quilômetros de Poços, umas Campinas, a 200 quilômetros de Poços a gente tem Ribeirão Preto, a 200 quilômetros de Poços a gente tem a região macro ali de Araraquara, São Carlos, que é uma região grande, a região de Campinas ali, que pega toda a macro região de Campinas, mais de 2,5 milhões de habitantes. A 2 horas e meia daqui a gente tem São Paulo, capital. A 2 horas e meia daqui a gente tem Sorocaba, 250 quilômetros de Sorocaba, 250 quilômetros de São Paulo, capital. Ou seja, não é uma cidade que era para faltar resíduo. Só que qual que era o problema? Por que eu estou dando esse exemplo aqui? Porque a gente tinha uma dificuldade de articulação entre esferas do poder público, entre Estado de São Paulo e Estado de Minas Gerais, principalmente por questões tributárias do Estado de São Paulo, não de Minas, porque o pessoal trazia resíduo de Manaus, de Fortaleza, então o problema não era exatamente entrar em Minas Gerais, o problema do resíduo é sair de São Paulo. Sair de São Paulo, a gente tinha uma questão tributária tão complexa para resíduo, tão cara, que não valia a pena você trazer um resíduo, por exemplo, de Ribeirão Preto. Valia mais a pena, financeiramente, você trazer um resíduo de Fortaleza do que de Ribeirão Preto, por conta de uma questão tributária. Então, quando eu falo para vocês que a articulação entre diferentes esferas do poder público é um problema principal, é muito mais difícil do que o poder, a articulação entre a empresa. Claro, a empresa aí tem um interesse direto. Ah, mas o Estado também tem um interesse direto, que é tributação. Tributação de lixo, a gente vai falar, ah, mas o lixo vai virar matéria-prima. Mas exatamente, a gente está falando de lixo. Se ele não virar matéria-prima, ele vai para o aterro sanitário, e ele vai causar impacto ambiental, ele vai demorar para ser degradado, ele vai diminuir muito o tempo de vida de um aterro sanitário. E aí a gente está falando, então, não é simplesmente da questão da empresa gerar dinheiro e o Estado não gerar. É que é lixo. Esse lixo vai reintegrar a cadeia de novo, vai virar PET. Ele vai virar PET virgem de novo para engarrafar bebida, para fazer embalagem de alimento, para fazer embalagem de material de limpeza. Ele vai virar PET para tantas utilidades. PET é um dos plásticos mais utilizados no mundo. Tá? PET é um tipo de plástico, tá, pessoal? A gente tem diversos tipos de plástico. PET é um deles, certo? Então a gente vai fazer PET. PET hoje embala tudo, embala até leite, tanta coisa que o PET embala, e a gente teria uma recicladora de PET para reciclar tanta coisa, e ela passava dias parada por falta de PET. Isso por falta de articulação entre Estado e Estado.
Estado de São Paulo e Estado de Minas Gerais. Ok? Então, foi uma exemplificação. Ainda no artigo 7, o item 3 fala sobre a prioridade nas aquisições e contratações governamentais para produtos reciclados ou recicláveis, bens, serviços e obras ambientalmente sustentáveis. Isso é uma outra coisa que é uma discussão maravilhosa. Isso aqui dá uma tese de doutorado. Inclusive, se alguém tiver interesse de fazer um mestrado ou doutorado nesse assunto, eu já passei ele para várias pessoas que são do poder público, também, assim como eu, né? Eu sou professor da Universidade Federal, mas eu pego alguns alunos da própria universidade que fazem mestrado, doutorado, né? E eu passo normalmente esse artigo para eles e falo assim: você não quer estudar só esse artigo no seu doutorado aí, no seu mestrado? Porque ele fala o seguinte, que isso, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, o pessoal traz como objetivo, tá? Eu não inventei nada, tá escrito aqui, não fui eu que inventei, isso aqui é copia e cole da lei. Que é objetivo da Política Nacional de Resíduos Sólidos a prioridade na aquisição e contratação governamental, ou seja, quando o governo vai contratar ou adquirir alguma coisa, é prioridade que esses produtos sejam reciclados ou recicláveis, bens, serviços e obras ambientalmente sustentáveis. O problema é que isso aí, né, na prática, confronta com uma outra legislação, que é a legislação da licitação. A licitação diz que tem que ser o menor preço. E aí a Política Nacional de Resíduos Sólidos não diz que tem que ser o menor preço. Ela diz que a prioridade tem que ser contratações de produtos reciclados, que seria o principal, recicláveis, ou de bens, serviços e obras ambientalmente sustentáveis. Como que você faz para integrar dentro da lei de licitações esse item da política nacional? Eu nunca vi uma licitação que a prioridade seja produtos reciclados. Eu já escutei, né, porque daí a legislação tem esse problema, que ela é interpretativa, de gente dizendo que prioridade não quer dizer que eu tenho que comprar desse cara, a não ser que ela seja utilizada numa licitação como critério de desempate. Eu não sou um advogado, mas eu já perguntei para vários advogados, alguns disseram que é critério de desempate. Outros advogados já disseram que não. Não, prioridade é prioridade. Isso é prioritário. Então o quê? Você deve lançar o pregão, né, o processo de contratação aí de serviço, de licitação, para produtos ambientalmente sustentáveis, produtos reciclados. Se eu não tiver quem esteja concorrendo com reciclado, aí eu passo para os não reciclados, ok? Então seria uma inversão. E por que se faz isso, Tiago? Por que o governo vai comprar sendo que o produto reciclado é mais caro? Mas o porquê que o produto reciclado é mais caro? Ele é mais caro porque ele passa por um processo de reciclagem? Não, ele é mais caro simplesmente porque ele não tem demanda. Ele não tem estrutura, tamanho de demanda. Quem já estudou recurso energético comigo sabe que a gente olha muito isso. Por que a energia solar é cara no Brasil, Chess? É cara porque a gente não tem estrutura suficiente, empresas que fabricam partes do painel solar, a parte de nacionalização, e aí você tem que fazer o quê? Você tem que comprar a tecnologia de fora. E aí isso fica caro, porque você não tem volume suficiente de comercialização de energia solar. Então o que o governo faz? Ele vai lá e incentiva solar. Ele ajuda financeiramente o setor solar a se desenvolver. Por quê? Porque se hoje a energia solar custa 400, 500 reais o megawatt, ela vai ser uma hora comercializada no Brasil a 30, a 40 reais o megawatt-hora. É só ela ganhar escala. E por que hoje o produto reciclado é mais caro? Porque ele não tem escala de produção. A escala de produção dele é pequena. E quem vai ajudar ele a dar escala de produção? Segundo a Política Nacional de Resíduos, o próprio governo. Ele vai ajudar a dar escala de produção. Ele vai ajudar essas empresas que reciclam a terem um tamanho suficiente
que ela concorra de preço com produto virgem. Vamos pensar papel reciclado e papel virgem. Papel reciclado é mais caro que papel virgem, mas não é porque ele é reciclado, porque ele é mais caro para fazer. Não, é porque ele não tem escala. Ele não consegue, você não tem maquinário, você não tem empresas brasileiras que produzem maquinário de reciclagem de papel, porque elas vendem pouco. Agora, se elas venderem muito, a gente vai ter várias empresas produzindo esse tipo de maquinário. Esse maquinário vai ficar mais barato. Para o cara que vai fabricar, vai ficar mais barato. Ele vai conseguir pegar esse resíduo, transformar em papel de novo, vender, a gente utilizar esse produto. A gente deixou de levar papel pro aterro, a gente deixou de cortar árvore para fazer papel. A gente tem um monte de processo. Então, o governo ele entra como encabeçador desse processo para ajudar a dar escala. Porque, na verdade, a gente entra aí num processo filosófico, até econômico, que é o seguinte, que hoje, né, tende a ser o padrão no mundo, que é um processo mais liberal, onde você dá condição das empresas. Né? O processo liberal ele é baseado em concorrência. É impossível eu concorrer um produto reciclado com um produto virgem de PET, por exemplo, ou de papel, hoje. Por quê? Porque eu não tenho escala. E se você for esperar o mercado dar escala para ganhar, ele nunca vai ter escala. Nunca vai ter escala. Por isso que o governo tem que ajudar a dar escala. E dar escala é o governo começar a comprar. E nada mais é do que o governo cumprir a lei que foi criada por ele mesmo. Está escrito aí que a prioridade de aquisição tem que ser. Agora, eu deixo para os juristas discutirem isso. Como é que vai fazer para que, efetivamente, as licitações partam de produtos e obras ambientalmente sustentáveis, contratação e compra de produtos oriundos de reciclagem? Aí, isso eu quero ver acontecer. E isso é importante que aconteça, porque a lei está mandando. Apesar de ser interpretativo, para mim não tem muita interpretação em prioridade. Prioridade é prioridade. Se você prioriza uma coisa na sua vida, você não vai usar a prioridade para critério de desempate. Não. A minha prioridade hoje é cursar uma universidade. Meu amigo, eu vou cursar a universidade. Aconteça o que acontecer, porque é a minha prioridade de vida. Certo? Então, o entendimento de prioridade, que é o que vem primeiro, né? Então, ele tem que vir primeiro. Ele não tem que vir como desempate. Ser primeiro não é ser desempate. Ser primeiro é ser primeiro. Ser a primeira opção. Então, eu acho que falta a aplicação da lei. Muitas vezes a gente fala isso, né? No problema do Brasil não é legislação. Legislação, a gente tem legislações ótimas. Né? O problema no Brasil é a gente fazer a legislação funcionar. É fazer as empresas, o Estado, o próprio Estado, cumprir a legislação. Não estou falando nem de empresa cumprir a legislação. Também, claro que a empresa vai ter que cumprir a legislação, mas o próprio Estado cumprir a legislação que ele cria. Né? Então vamos lá, artigo 27. Responsabilidades. Aí o artigo 27 vai falar sobre responsabilidades. As pessoas físicas ou jurídicas são responsáveis pela implementação e operacionalização integrada do plano de gerenciamento. Aí a gente está falando de plano de gerenciamento de maneira geral. A contratação de serviços de coleta, armazenamento, transporte, transbordo, tratamento ou destinação final de resíduos sólidos ou de disposição final de rejeitos não isenta a pessoa física ou jurídica da responsabilidade por danos que vierem a ser provocados pelo gerenciamento inadequado dos respectivos resíduos ou rejeitos. O que isso está querendo dizer, pessoal? Se você fabricou um produto e eu contratei, ou tenho uma empresa, eu tenho um resíduo, e se esse resíduo, se esse rejeito, ele for para uma disposição final ambientalmente inadequada, a responsabilidade sobre esse produto, esse rejeito, tá lá no lugar inadequado, se eu contratei uma empresa para fazer isso, não interessa. Não isenta a minha responsabilidade de que isso tem que ter ido para o lugar correto. Então, o que isso quer dizer? A gente já falou lá no passado, mas a gente vai trazer aqui para a ideia da logística reversa, tá? Então, se eu sou um fabricante, eu tenho lá fabricando, por exemplo, vamos pegar qualquer coisa, que seja PET, ok? PET. Eu fabrico PET para
para um tipo específico de empresa. Que o meu PET seja bem característico, bem caracterizado, tá? Você olha o PET, você sabe que é da minha fábrica, certo? Aí o que acontece? Eu chego lá no Rio, a polícia ambiental chega lá no Rio, tem 20 mil garrafas PET da minha fábrica lá no Rio poluindo. O cara vai pegar e falar assim, ó, essa PET aqui, como eu falei, né, ela é característica daquela fábrica. O cara vai pegar aquele produto, vai chegar e vai abrir um inquérito contra uma empresa. Você poluiu o rio. Aí eu vou lá e vou fazer minha defesa. Calma aí, pessoal. A culpa não é minha. Né? A culpa não é minha. Por quê? Eu contratei uma empresa para fazer a gestão desse resíduo. Eu pago todo mês uma empresa que ela tem que ir da destinação final para esse resíduo. Ela jogou aí no rio, o problema é dela. A legislação diz que, caso isso aconteça, não é porque eu contratei aí, ó, a contratação de serviço de coleta, armazenamento, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada destinação final de resíduos sólidos ou disposição final de rejeitos, não isenta a pessoa física ou jurídica da responsabilidade pelo dano. Então não é porque eu contratei uma empresa que a responsabilidade agora passou a ser dela. A responsabilidade é minha, eu que vou pagar. É claro, eu vou tentar pôr esse cara no rolo para ele pagar junto comigo, porque eu contratei ele, eu vou, mas a responsabilidade é minha. E na logística reversa, isso vai acontecer também. Isso vai acontecer também. Por que vai acontecer também? Porque imagina que a minha empresa fabrique, por exemplo, pilha. Aí, pilha, você pôs a pilha lá para vender no supermercado, nas lojas, etc. As pessoas vão lá e começam a consumir pilha. Pilha, pessoal, é fruto de logística reversa. Eu tenho que dar um mecanismo para as pessoas devolverem a pilha para mim. Ou eu tenho que criar algum mecanismo que eu consiga acessar a quantidade de pilhas que eu pus no mercado. Por quê? Porque eu preciso reciclar. Pilha tem metal pesado, é altamente contaminante. Aí vamos dizer que o cara vai lá e acha num rio uma infinidade de pilhas. E ele vai pegar as pilhas e olhar a marca. Ó, tem aqui 3 toneladas de pilha da marca X. De quem que é a responsabilidade pelaquela contaminação? Da marca X. Aí a marca X fala, calma aí, pessoal, eu vendi essa pilha. E aí o consumidor final que jogou ela no rio, a culpa não é minha. Não, a partir da política nacional, da logística reversa, a responsabilidade em trazer essa pilha da mão do consumidor para dentro da fábrica para mim reciclar é também minha. Então, a logística reversa faz isso. Calma aí, você tem que criar mecanismo para essa pilha vir parar de novo na sua mão, né? Isso é bastante interessante. Na época que eu trabalhava nessa empresa de eletrônico que eu falei, a gente fabricava, por exemplo, a empresa fabricava, né, na época, por exemplo, computadores. Então, ela fabricava, ela montava computadores, né, para fabricação de praticamente todo eletrônico vem da China. Mas ela montava os computadores no Brasil e você tinha bateria de computador. E um dia, um caso interessante, um dia eu recebi uma ligação lá na empresa, eu atendi o telefone e o cara falou assim, ó, é o seguinte, Rafael, eu tenho 2 pallets aqui, 2 pallets, sabe o que é um pallet? Aquele negócio que se usa para transportar, né, as empilhadeiras de pallet, aquele negócio de madeira assim, ou de plástico. 2 pallets de bateria da sua empresa que estão aqui comigo. Você quer que eu envie para reciclagem ou você quer vir buscar para você mandar para reciclagem? Primeiro que eu achei que era trote, né? Eu falei, cara, tem 2 pallets de bateria da empresa que eu trabalho? Como que ele arrumou 2 pallets de bateria? Aí fui conversar com o meu chefe na época, né? E aí, o que eu faço? O cara falou isso. Será que é verdade? Mentira? Bom, papei que tinha pegado o telefone dele, liguei e falei, cara, você pode mandar uma foto para mim? Pois não, mandou as fotos. Era realmente um monte de bateria da empresa que eu trabalhava. Falei pro meu chefe, ó, tá lá na empresa do cara. Vai lá ver o que é isso, de onde apareceu. Fui lá na empresa do cara, cheguei lá, tava lá os 2 pallets de bateria. Ele falou, ó, tá aqui os 2 pallets de bateria. Eu falei, cara, como me parar isso aqui? Só para me entender.
Ele falou, não, é porque eu sou a empresa que faz o papapilha dos bancos, né? Lembra quando nos bancos, até alguns ainda tem até hoje, uns totemzinhos que você jogava pilha fora, aquilo era uma ação do banco, e o banco gastava um puta dinheiro com aquilo, tá, pessoal? Quem acha que não, aquele serviço custava caro. E aí o banco fazia aquilo por ação própria mesmo, ele pagava aquilo como ação de sustentabilidade, de gestão, de ISO 14000 do banco, né, de influenciar a cadeia produtiva, qualquer coisa do tipo, o banco pagava aquele serviço, né? E essa coleta era feita de carro no Brasil inteiro e ia parar lá em São Paulo, porque o cara pegava todo aquele monte de pilha e mandava reciclar. E aí ele falou, ó, e aí a gente chegou numa agência bancária e tinha esses 2 pallets de bateria seu aí, e a gente trouxe, né? A gente recebe para fazer isso, trouxemos. E aí a gente foi, putz, é agora, né? Bom, deve ter sido alguma empresa autorizada de fazer manutenção de notebook, que era da empresa e tal, porque tinha muita bateria, né? E o pessoal não sabia como dar a destinação final pro resíduo. O que eles fizeram? Levaram no papapilha do banco. Bom, e aí por que eu estou falando isso? Pensando nessa proposta de que não me isenta, eu, fabricante, se aquela destinação final ambientalmente inadequada aparecer, se minhas baterias aparecessem no Rio Tietê no dia seguinte, quem ia ter que pagar aquilo, o nome que ia aparecer na mídia ia ser da empresa que eu trabalhava. Na hora, o que eu fiz pro cara? Não precisa reciclar. Porque ele falou, eu mando para reciclar aqui em tal empresa. Você quer que eu mando ou você quer mandar? Claro, para ele mandar reciclar, paga, né? Então, ele estava querendo que eu levasse embora. Mas eu, mais do que obviamente, para não sujar o nome da minha empresa, ter a chance de sujar o nome da minha empresa, ou a chance de contaminar algum lugar. Porque se ele fala, não, eu mando para reciclagem, pode deixar, depois joga tudo no rio, o que eu falo? A bateria é minha, tá escrito o nome da minha empresa lá. Né? Então o que eu fiz? Não, pode deixar. Liguei para a empresa que prestava serviço de reciclagem de material para mim, de bateria e de coisas do tipo. A empresa passou lá, recolheu e levou para reciclagem, e aí ela me manda o comprovante de reciclagem. Era uma empresa que a gente auditava, a gente sabia que ela fazia reciclagem de maneira correta. Então eu fui exatamente por causa disso, não me isentava como empresa aquilo. Então o que eu fiz? Não, eu vou lá e eu mesmo vou mandar reciclar, pode deixar. Eu não vou deixar isso na mão de um terceiro, né? Eu nem quero deixar na mão de um terceiro, mais do que tudo, eu nem quero, porque eu não quero nem correr risco disso aí poder virar um impacto ambiental, né? Tem o nome da empresa envolvido, tem o problema ambiental envolvido, tem o custo para recuperar o dano ambiental envolvido, tem um monte de problema envolvido nesse processo. Então, só para a gente entender, quando a gente fala de logística reversa, é isso, é um produto pronto. Alguém pegou e foi juntando esse monte de bateria que pós-consumo, a bateria deve ter parado, deve ter viciado e qualquer coisa do tipo. Era uma empresa ou uma assistência técnica, alguém que trocava as baterias para o pessoal. Ele foi acumulando bateria, ele chegou uma hora que ele falou, nossa, eu tenho tanta bateria aqui na minha empresa, vou dar uma destinação final. Como que eu faço para jogar essa pilha fora, essa bateria fora? Apesar de que a empresa tinha um sistema de logística reversa, tinha acabado de ser implantado, era uma coisa muito nova. Talvez esse cara nem soubesse disso, que se ele tivesse ligado, a gente teria ido buscar essa bateria para ele, mas não. O que ele fez? Para se livrar do problema, eu vou levar lá no banco. E aí a gente entra num outro problema bastante interessante, que eu falei aqui agora, para se livrar do problema. Qual que é a grande problema que eu havia falado para vocês? Que a gente tem um problema de colocar as esferas para conversarem. Isso a gente também tem no setor empresarial, que é o seguinte, como é que a gente põe o comerciante, o fabricante, o distribuidor, a assistência técnica, o consumidor, todo mundo para conversar e todo mundo falar assim, não, eu vou fazer a minha parte do processo. O que é a minha parte do processo? Então eu acabei de consumir a bateria do meu notebook. Vamos pegar esse exemplo. Eu tive que trocar a bateria porque a minha bateria está viciada. Se eu tivesse a consciência de, como consumidor, entrar no site da empresa que eu comprei e ver lá como é que eu trato um produto de logística reversa, que é um produto eletrônico que, quando ele vira resíduo, ele é resíduo perigoso.
Resíduo perigoso, ele pode contaminar, ele vira resíduo classe 1. A gente já estudou resíduo classe 1 aqui, certo? Resíduo perigoso. Eu tenho que pegar esse produto, olhar no site da empresa, vai estar escrito lá como é que eu faço destinação. A destinação final pode ser que eu levo até o correio, coloco lá no correio, vai para a empresa. Ou eu posso levar para uma assistência técnica, ou eu posso levar para, sei lá, a empresa vai dar o mecanismo de eu devolver isso. A minha parte seria fazer isso. Agora, quem está disposto a fazer isso? Né? É muito fácil sempre a gente jogar o problema na mão dos outros. Agora, o quanto a gente faz? Para mim é muito mais fácil. Sabe o que eu pego? Aquela bateria? Nossa, vai dar trabalho, né? Jogo no lixo comum. Na hora que eu jogo no lixo comum, ele vai para o aterro sanitário. Aí ele vai ser degradado. Aí o metal pesado daquela bateria vai percolar, vai contaminar o solo, vai contaminar a água. Só que na natureza, pessoal, isso é bastante interessante, porque tudo volta. Vai para a água, essa água vai, de alguma forma, como lençol ou alguma coisa, vai para o rio. E aí, se essa água for para o rio, ela vai passar num processo de tratamento, que se não tirar o metal pesado, eu vou beber de volta, ou alguém vai beber. Só que eu posso estar isso, e alguém está bebendo o resíduo que eu joguei fora, mas com certeza eu também estou bebendo o resíduo de alguém que jogou fora. E isso, gente, vai causar problema para todo mundo. Tá? Então, qual que é o processo de conscientização? Até onde vai a minha ação? Então, essa ação que eu falei de diferentes esferas, a gente tem e muito na logística reversa. É o principal problema. Para vocês terem ideia, a gente vai falar isso lá mais para frente no setor eletrônico. O setor eletrônico, a política tem mais de 10 anos. O setor eletrônico ainda não implantou logística reversa obrigatoriamente. As empresas todas já têm plano de logística reversa funcionando. Só que elas não têm obrigatoriedade legal ainda de fazer. Por quê? Pela complexidade que a gente tem disso. A gente não consegue ter uma singularidade, e aí envolve vários problemas que a gente vai discutir mais para frente, né, nessa aula, sobre por que é tão difícil implantar a logística reversa, por que está sendo tão difícil essa implantação da lei. Aí o item chamado responsabilidade compartilhada, que é o que a gente já mostrou, que é um nome bonito, né, que a lei traz para essa responsabilidade que é compartilhada. Eu acabei de falar, né, que a gente, consumidor, tem responsabilidade, o vendedor tem responsabilidade, o fabricante tem, o distribuidor tem, todo mundo tem responsabilidade nesse processo. E ela vai dizer aí, é instituída a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos a ser implementada de forma individualizada e encadeada, abrangendo os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, os consumidores, os titulares de serviço de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, consoantes as atribuições e procedimentos previstos nesta legislação. Ou seja, pessoal, a responsabilidade compartilhada do ciclo de vida do produto, ela é implementada de forma individualizada, encadeada, como a gente já falou, é um processo individual, mas ele trabalha em cadeia, abrangendo todo mundo, fabricantes, comerciantes, distribuidores, consumidores, titulares de limpeza pública, todo mundo está envolvido nesse processo. O artigo 31, aí ele vai trazer algumas responsabilidades dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes. Então eles têm previstos, né, para a responsabilidade deles, além das previstas no plano de gerenciamento que eles fazem, todo mundo tem que fazer um plano de gerenciamento de resíduos sólidos, isso está escrito na lei, ele tem que investir no desenvolvimento, fabricação e colocação no mercado de produtos que possam ser reutilizados ou reciclados e que gerem menor quantidade de resíduos sólidos. Isso é o quê? Bom, se eu sou um fabricante, eu vou tentar fazer com que o produto, investir em desenvolver um produto que a reciclabilidade dele seja mais fácil, né? Ou que eu use menos matéria, que eu diminua o volume de resíduo sólido gerado a partir dele. Eu vou ter que trabalhar aí a gente está falando de ciclo de vida realmente, efetivamente, de ecodesign, coisas bem mais modernas, economia circular, coisas muito mais modernas na área de meio ambiente, que é o quê? Na hora de eu projetar o meu produto, eu vou ter que projetar ele pensando na reciclabilidade, porque eu estou pensando lá no fim de vida. Isso é fazer avaliação em ciclo de vida. Eu vou projetar ele pensando no quantidade de matéria-prima que eu vou usar e como é que ele vai ser reciclado depois.
certo? Divulgar informações sobre a forma de evitar, reciclar e eliminar os resíduos sólidos. É o que eu falei para vocês agora. Eu queria eliminar minha bateria. O que eu faço? Eu vou entrar no site da empresa. Eu quero ver se ele tem informação divulgada, o manual do produto da empresa que eu trabalhava, todos os manuais de instrução, primeira página. Como eu posso descartar o meu produto em fim de vida? Estava escrito lá. Ah, Ties, mas o pessoal perde o manual de instrução. Realmente, o pessoal, né, nem lê o manual de instrução. Mas estava lá a informação, eu tinha obrigatoriedade de divulgar e estava no site. Se você entrar no site, estava lá no site, como é que eu posso fazer a divulgação, como é que eu posso fazer o descarte do meu resíduo. Recolher os produtos e resíduos remanescentes do produto objeto do sistema de logística reversa, bem como da destinação final ambientalmente adequada. Eu devo recolher esse produto de alguma forma, né? Recolher os produtos e resíduos remanescentes dos produtos objeto. O que é isso? Porque aí a gente tem vários tipos de produto, né? Se eu compro, por exemplo, uma lata de refrigerante, eu bebo refrigerante. O que sobra para mim? Só a lata, certo? Então, não é exatamente o produto objeto. O produto objeto eu bebi. Porém, a lata tem que ser reciclada. E a reciclagem daquela lata é obrigatoriedade do fabricante. Tá? O fabricante tem que reciclar. Agora, eu como cidadão, o mínimo que eu tenho que fazer, e aí é um problema no Brasil, que se eu estou no meio da rua, onde eu jogo essa lata? Na lata do lixo. Né? Devia ter, em todas as cidades do Brasil, coleta seletiva. Eu tenho lata, eu vou jogar na lata, porque essa lata vai para reciclagem, certo? Então, a empresa tem que recolher esse produto, ou dar mecanismos para que esse recolhimento aconteça. E aí eu falei do refrigerante que eu consumo. Agora um celular. Pessoal, celular eu não consumo, né? Eu não tomo celular. Então, o meu celular, quando eu compro, uso. Qual que é a diferença dele na hora de virar resíduo? Nada, ele está igualzinho. O máximo que ele vai estar com uma tela quebrada, né, uns riscos, mas ele é o mesmo produto. Então esse é um produto objeto, né? Esse produto aqui eu tenho que descartar ele porque ele é igualzinho. Do dia que eu comprei até hoje, o consumo dele não é um consumo de você extrair matéria, que nem, por exemplo, você beber o refrigerante. Você está pegando a matéria que está dentro da lata e bebendo. Agora ela está dentro de você. E aí você vai jogar ela fora de outra maneira, certo? Mas essa maneira que você vai jogar fora tem tratamento, por exemplo. Agora, esse celular eu preciso devolver. E aí, esse recolher, a empresa tem que ter um mecanismo para ela recolher e trazer esse celular de novo para a fábrica. Se vocês observarem, isso já é bastante comum, a gente falou de celular aqui, de na hora que você vai comprar um celular, é muito comum hoje já que as empresas façam o quê? Se você me dá o seu celular antigo, eu te dou 10% de desconto, ou depende do celular antigo, eu te pago R$100, R$200 pelo celular, que entra como desconto no seu celular novo. Isso é um mecanismo que a empresa faz para quê? Para ajudar ela a recolher. É muito mais barato ela recolher se você for lá na loja e levar. O que a gente tem um mercado muito comum de fazer isso? Por exemplo, óleo lubrificante de carro. Você não troca o óleo lubrificante na sua casa, você abre o motor, derrama o óleo no chão e põe um novo. Normalmente você vai no posto de gasolina e o posto faz isso. E a empresa de óleo tem um negócio já com o posto, de toda vez que você trocar óleo, você vai enchendo, eu vou aí buscar esse óleo lubrificante que você usou, porque eu preciso reciclar, foi eu que fabriquei o óleo. Pneu de carro, né? Pneu de carro, eu já vi muitos lugares fazendo esse tipo de promoção. Se você deixar os 4 pneus aqui depois, a gente te dá R$100 de desconto. Ou a gente te dá o alinhamento e balanceamento grátis. Por quê? Porque o fabricante de pneu precisa reciclar o pneu. Aí se eu troco os 4 pneus e quero levar embora, ele vai falar, cara, o que vai virar esses 4 pneus que eu fabriquei? Tá com o meu nome lá, esse cara vai pegar esse produto e fazer o quê? Na casa dele com um pneu velho? Ele vai fazer alguma coisa, vai juntar mosquito da dengue, ele vai jogar no rio, o que ele vai fazer? Então esse processo de recolher, muitas empresas estão usando as próprias lojas para recolher. Você traz o seu produto usado que eu te dou um benefício financeiro no novo. Tá? Participar. As ações previstas no plano municipal, quando firmar acordos ou termos de compromisso, nos casos de produtos ainda não integrantes do sistema de logística reversa. Se a gente não tiver um produto integrante do sistema logística reversa, a gente tem que participar
né? E aí fazer também a nossa parte, ação, a empresa também, nesse caso, participar também são para as empresas, de ações previstas nos planos municipais para produtos que não tenham ainda, não estejam em logística reversa. Ah, eu tenho produto. Não, meu produto não está na lista da logística reversa, então eu não vou trabalhar. Não, você tem que trabalhar em cima disso, porque pode ser uma ação municipal e você tem que participar disso. As embalagens devem ser fabricadas com materiais que garantam a sua reutilização ou a sua reciclagem. Aí a gente entra num outro processo, que é embalagem. Quantos produtos a gente consome e sobra para a gente embalagem? Ou até mais do que isso, tá, pessoal? Eu comprei um celular. Lembra que eu falei? O celular eu não vou consumir ele, eu vou usar ele, mas ele vai ficar matéria. Só que ele veio com caixa. Caixa, papel, plástico. Essa embalagem também é responsabilidade do fabricante do celular reciclar. Então, o que acontece? A gente pode perceber isso. As embalagens têm reduzido cada dia mais. Por quê? Primeiro que ela é custo para o cara produzir e agora ela é custo para o cara reciclar. Então, eu vou diminuir minha embalagem, eu vou tentar fazer com que a embalagem diminua. O que eu tenho? Algumas ações muito interessantes, né? Tem um supermercado... Alguns supermercados no Brasil já fazem isso, mas o primeiro a fazer isso foi um supermercado que era certificado em LEED. LEED é uma certificação ambiental de construção e gestão, uma certificação internacional bastante interessante. E a primeira obra LEED no Brasil foi um supermercado em Indaiatuba. Não vou falar o nome da rede aqui, mas uma rede muito conhecida no Brasil. E os caras fizeram um supermercado super legal, um supermercado com todo o pavimento dele é drenante, então você drena toda a água que cai, quase toda a iluminação é natural, você tem iluminação natural durante o dia inteiro, você tem geração de energia fotovoltaica, os equipamentos eles consomem baixa energia, tem um monte de coisa super legal que é aplicado durante o funcionamento do supermercado, porque o LEED obriga isso, né? Por exemplo, até é super interessante, até o peixe, você só tem peixe na peixaria do supermercado, peixes que estão em época de pesca. Se o peixe tiver proibido a pesca no Brasil, eles não compram naquela época para não fazer com que as pessoas infrinjam a lei ambiental de pescar. Ela tem uma linha de produtos orgânicos e de produtos regionais muito grande. É um processo super interessante. E aí eu estou falando de embalagem. Por quê? Porque nesse supermercado, no caixa, a hora que você vai passar no caixa, ele tem uma lixeira que é o seguinte: joga as embalagens fora aqui. Leva para sua casa só o que você vai consumir. Então se eu compro lá aqueles cornflakes lá, né? Você tem uma embalagem de papelão, dentro dele uma embalagem de plástico que vem o produto dentro. Você pega a embalagem, joga fora. Ou se eu comprei, por exemplo, um pack de refrigerante, eu vou levar só o refrigerante, eu vou jogar esse pack aqui, esse plástico que envolve o refrigerante, aqui no lixo. Por quê? Porque daí eles vão reciclar. O supermercado vai levar isso para reciclagem. Tá? Então isso é um conceito que está mudando muito no mundo, de a gente repensar a embalagem de produto. Ou até muitas vezes nem tem embalagem. Quando não precisa de embalagem, eu não embalo. Agora imagina como era antigamente, né? Agora na Páscoa a gente vê bastante isso, né? Você compra um ovo de Páscoa desse tamanho, a hora que você tira o chocolate é desse tamanho, assim. É embalagem, né? Um monte de embalagem, no fim o negócio é pequenininho. Ele quer parecer que é grande, né? E a gente tinha muito disso antigamente em várias coisas. Hoje, por conta das legislações, até por conta da legislação ambiental e a obrigatoriedade de você reciclar também ser do fabricante, eles estão repensando muito nisso. Obrigados a estruturar e implementar sistema de logística reversa, independente do serviço público de limpeza urbana, estendendo-se a embalagens dos produtos. Ou seja, pessoal, é responsabilidade da empresa, mesmo que eu não tenha o serviço público que faz a coleta de resíduo, ele não esteja fazendo logística reversa, porque não é também... É difícil você implementar isso numa cidade. A empresa ela tem que ter o plano dela, o sistema de logística reversa dela funcionando independente do lugar onde ela esteja. É claro, você vai pegar uma empresa grande que comercializa em centenas de cidades brasileiras, ela não vai conseguir... ela vai criar o programa de logística reversa dela pensando
nela, porque ela atinge muitas cidades. Então, para ela, se o serviço de limpeza urbana, de limpeza pública daquela cidade, de uma cidade ou de outra, faz logística reversa, para ela não interessa. Para ela o importante é que o logística reversa dela esteja funcionando. Mas em caso de produções locais, aquelas coisas que são comercializadas só dentro da cidade, independente da gente ter esse serviço público de limpeza urbana fazendo logística reversa, a empresa tem que fazer. Todas as empresas têm que fazer. Certo? Então é o seguinte, pessoal, a gente vai entrar aqui no artigo 33 da legislação, que vai falar quais são os produtos obrigados a ter logística reversa. Tá? Como eu falei para vocês, as aulas vão ter em média 1 hora de duração, para não ficar muito cansativo, a gente já está em 1 hora, então eu vou parar por aqui e na semana que vem a gente continua aqui do slide onde a gente fala do artigo 33, que vai falar quais produtos são obrigados a fazer logística reversa no Brasil. Ok? Então até a próxima aula, pessoal. Valeu,